da mesma forma que a gente estava no ano passado. Então, tendo aulas síncronas e aulas assíncronas. Apesar de que agora, então, o nosso horário mudou, vai ser toda segunda-feira às 8h10, nossa aula síncrona. Nossas aulas assíncronas são logo após a nossa aula síncrona, como eu gosto de fazer, né? Então, pode falar, Hélio. Quando é que encerra essa matéria do senhor? Vamos olhar aqui, deixa eu abrir o nosso calendário acadêmico. Além do calendário acadêmico, a gente tem o nosso planejamento da disciplina. Talvez seja melhor a gente olhar lá pelo planejamento. Deixa eu abrir aqui, peraí. Então, olhando lá no nosso planejamento, essa semana do ano que a gente está começando é a nossa semana 4. Então, nessa semana, a gente vai dar uma olhada nos esforços de torção e momento torsor. Vai pegar um pouco do que a gente já viu e vai aprofundar um pouco mais. Claro que a aula de hoje começa sempre com uma revisão do que a gente viu na aula passada, que foi no ano passado, no caso. Depois a gente vai ver alguma coisa de esforços de flambagem na próxima aula da semana que vem, que é a semana 5. Na semana 6 vão ser exercícios. Então vai ter lá um fechamento de exercícios e uma avaliação final. E na semana 7, que é lá entre o dia 14 e o dia 20 de fevereiro, a gente encerra o nosso ano letivo junto com o cronograma do Instituto Técnico. Praticamente encerra dia 14. Isso, que é junto com todas as disciplinas, né? Não é isso? Talvez também é dia 14, por favor. Deixa eu dar uma olhada aqui, grade de horário, não, aqui, ó, calendário acadêmico mensal. Isso se a gente não tiver nenhum feriado aí, alguma coisa no meio, eu acabei não me atentando a isso, mas pelo que eu sei, a gente está no dia 24 aí, então a primeira semana, a semana ali do dia 1º de fevereiro é a segunda semana do dia 8, 7 ali de fevereiro é a terceira semana, e semana do dia 14 a gente encerra. Dia 21, acho que ainda temos aula, seria isso? Talvez a gente faça ali algum ajuste, faça uma aula extra, alguma coisa nesse sentido, só para que a gente consiga finalizar todo o nosso conteúdo, e eu vou dar uma olhada lá no meu diário, para a gente ver se a gente vai conseguir fechar a nossa carga horária. Eu acredito que sim, porque a gente teve algumas aulas extras e tal. Então, a gente está bem dentro do cronograma, tanto de aulas, de tempo, quanto da nossa disciplina como um todo. Então, a gente conseguiu ver bastante coisa esse ano, eu fiquei bem feliz. E a gente vai finalizar, então, nesse período aí entre janeiro e fevereiro. Beleza, gente? Vamos começar a nossa aula, então. A aula vai seguir da mesma forma que a gente fez ano passado. Então, vou passar as aulas aqui por slide. Hoje nós vamos ter alguns exercícios para a gente fazer em sala de aula, já que a gente tem tempo. Então, se vocês já puderem pegar caderno, lápis, borracha e a calculadora de vocês, também vai ser necessário. E aí, ainda assim, tem um exercício assíncrono. A gente vai vendo aí como é que vai ficando a nossa aula. Como é que a gente está aí de tempo. Beleza, então. O Nelson chegou. Boa noite, Nelson. Então tá, gente. Então, na última aula, a gente falou sobre fadiga dos materiais. E a gente vai fazer uma boa revisão na aula de hoje sobre fadiga de materiais. Porque pode ser aí que a gente eu acabe cobrando alguma coisa aí na próxima atividade valendo nota, alguma coisa nesse sentido, porque fadiga dos materiais é sempre muito importante. Hoje mesmo, a aula de hoje é sobre esforços de torção e sobre o momento torsor. Vai pegar uma aula que a gente já viu no ano passado, que era aquela aula no qual a gente rotacionava as coisas, que a gente calculava o momento das coisas que estavam girando. A gente fazia um somatório dos momentos em relação a um determinado ponto. A gente calculava a força vezes a distância, e a gente via, naquela aula, a gente via o efeito que se tinha na estrutura como um todo. Agora a gente vai olhar só uma seção da estrutura, uma seção menor da estrutura, e a gente vai calcular qual que é a tensão daquela estrutura está sendo sujeita a partir do momento torsor que está agindo no componente como um todo. Mas vamos começar a aula aí aos poucos, vamos começar vendo a nossa revisão primeiro. Então a gente falou lá da fadiga dos materiais, a gente falou
Fadiga é um processo de dano estrutural permanente, progressivo e localizado, ocorre em um material solicitado por tensões ou deformações cíclicas, em poucos ou muitos pontos do material. Podem gerar trinca ou fratura completa do componente mecânico após um determinado número suficiente de ciclos. Então, é um processo que vai causar uma falha, essa falha vai ser prematura, ou vai ser um dano a um componente sujeito a um carregamento repetitivo. Então, a gente viu isso daqui. A gente pega o material, faz um ensaio de tração, o material resiste lá a um valor 100 megapascal. Se eu fizer uma carga repetida nesse determinado corpo de prova, ao longo do tempo, eu vou ver que ele vai romper em menos de 100 megapascal. Então, ele vai romper, por exemplo, a 30 megapascal, que é um valor muito inferior ao valor calculado que ele deveria segurar. Então, por que acontece isso? Por conta da fadiga do material. Então, a falha é no qual o componente é incapaz de desenvolver satisfatoriamente a função que é pretendida. Prematura, então, é bem abaixo da tensão limite do projeto, como eu falei para vocês. Se a tensão limite era 100 megapascal e ele rompeu em 30, esse valor é 30% do valor que ele deveria ter rompido. Então, é um valor muito inferior. Por que isso acontece? E o carregamento, ele é repetitivo. Então, o carregamento carregamento e descarregamento, vibrações, compressão, descompressão, aquecimento, resfriamento, etc. Aqui eu sempre dou lá como exemplo o rolamento do carro, é uma coisa que a gente pode ver que a gente consegue usar o rolamento até o limite dele, mas ele é um esforço repetitivo. Então, o rolamento, não, né, em 100 mil quilômetros, o rolamento é obrigado a se desgastar e ter que ser necessário fazer a troca desse tipo de rolamento, mas também ele durou 100 mil quilômetros. Então, é um exemplo de fadiga de material se deteriorando por fadiga dele mesmo. Então, o esforço de rotação é um esforço repetitivo. No caso, ele não está rompendo prematuramente, porque a gente faz no projeto e a gente calcula e especifica quando que a gente quer que esse rolamento vai romper, etc. A gente consegue calcular isso. Então, quando eu digo aqui prematuro, quer dizer que pode ocorrer de forma prematura. É claro que se eu pegasse lá um metal do rolamento, fizesse um ensaio de tração, o valor dele de tensão ia ser muito maior do que o valor de fadiga. Então, de certa forma, não deixa de ser prematuro. Vocês entenderam o que eu quis dizer. Então, a gente entende o que está acontecendo quando faz o projeto. Então, aqui está o exemplo lá do ensaio de fadiga do material, no qual eu tenho um motor, tenho um corpo de prova, e eu tenho lá um eixo que ele está girando. Então, eu tenho lá, como eu falei para vocês no passado, uma carga positiva, negativa, assim sucessivamente. Então, é uma carga de tração, depois uma carga de compressão, depois uma carga de tração, depois a compressão. Se eu analisar só essa parte de cima do meu corpo de prova, ele está em tração. À medida que ele gira em 180 graus, ou seja, ele vai estar aqui embaixo, ele vai estar sobre um esforço de compressão. Ou seja, ele vai estar sobre esforço cíclico, então ele vai estar tracionando comprimido, contracionando comprimido. E isso é característica da fadiga do material, vai levar o material à fadiga. Outro exemplo aqui é de um avião, então aqui no exemplo de um caça, mas acontece com aviões comerciais também, em qualquer avião que tenha uma cabine pressurizada. Então tem lá umas determinadas, falando da cabine do avião, tem umas determinadas cargas lá em solo, à medida que eu subo a minha aeronave na atmosfera, ela é pressurizada dentro, e aí eu vou ter cargas aqui que já está acima lá do meu limite de tensão, e são cargas cíclicas também. Depois eu pouso o avião e as cargas reduzem, assim sucessivamente. Então, não só eu tenho esforços da pressurização da cabine, como de tudo quanto é coisa dentro de uma aeronave. Então, a aeronave, quando ela está em voo, ela está sempre... os materiais estão sempre vibrando. Então, esforços de fadiga têm que ser levados em conta no cálculo desse tipo no projeto desse tipo de equipamento, que é uma aeronave. Então, de maneira geral, peças sujeitas à fadiga estão submetidas a esforços que se repetem com regularidade. Então, trata-se dessas tensões cíclicas, e é mais comum, é caracterizada por uma função senoidal, onde os valores de tensão são representados no eixo das coordenadas, número dos ciclos, assim, etc., como a gente viu na última aula. As tensões de tração são representadas como positiva e tensão de compressão como negativa. Aqui é só convenção. Então, a gente tem a tração positiva aqui, a gente tem a compressão aqui. Então, a gente tem lá os nossos tipos de fratura, em que numa fratura macroscópica de um material que está sujeito à fadiga, então eu começo a ter um pedaço lá que ele começa a se romper, inicialmente pequeno, então é como se fosse formando uma trinca
aqui como está mostrando, essa trinca vai se propagando, chega um ponto que eu tenho uma fratura súbita do material. Por isso que quando o material rompe por fadiga, é geralmente uma coisa muito violenta. Então, como foi o estudo de caso que a gente viu, eu vou mostrar mais para frente, lá do Comet, aquele avião, ele se perdia, se desintegrava no ar, porque ele é uma fratura muito súbita, né, que acontecia. Então, aqui é um ensaio de fadiga, onde eu tenho um eixo aqui que está girando, um corpinho de prova aqui, uma carga que está puxando para baixo, e esse negócio aqui vai ficar balançando, vai ficar girando esse eixo, milhões de vezes, ou milhares de vezes, até que esse eixo se rompe. Aqui é um outro exemplo do mesmo tipo de ensaio. Assim, com esse tipo de ensaio, a gente consegue montar uma curva chamada SN. Então, esses resultados são representados numa curva tensão vezes número de ciclo. A curva tem o nome de SN, pois vem do inglês stress quer dizer tensão e N número de ciclos, né? Então, supondo que para uma certa solicitação de fricção S1, o corpo de prova se rompa um certo número de ciclos N1, e para uma solicitação diferente, S2, se rompa em um número de ciclos ainda diferente, e assim por diante a gente constrói essa curva SN, que é essa curva aqui. Então, há um determinado carregamento, um determinado número de ciclos, o material se rompeu aqui, depois o material se rompeu aqui, depois o material se rompeu assim, sim, sucessivamente, onde a gente consegue chegar até o meu limite de fadiga, onde eu calculei lá primeiro num ensaio de tração lá, um valor que era 100, por exemplo, megapascal, mas se eu quiser garantir que esse material não vai se romper por uma ação cíclica que está agindo nele, eu vou ter que deixar ele abaixo de um determinado valor que eu levantei nessa curva. Por exemplo, 30 megapascal. Então, o que isso quer dizer na prática? Se for um eixo, o diâmetro do eixo, por exemplo, vai aumentar. Vai aumentar de tal forma que o limite de fadiga, o meu limite de resistência esteja aqui embaixo. Ou seja, se eu tenho nessa linha aqui o meu número de ciclos, esse número de ciclos vai tender ao infinito aqui. Então, a gente vai fazer um cálculo para o material, no qual a gente vai calcular ele para a vida infinita. Como eu falei para vocês na aula do ano passado. De fato, é uma vida infinita? Mais ou menos. Vai chegar uma hora que esse material vai se deteriorar. Às vezes ele corroeu ao longo do tempo. A gente viu que tem vários fatores que influenciam o cálculo do projeto do material, como insalubridade. Então, se ele está perto do mar ou se ele está em cima da serra, num lugar mais sem a salinidade do mar, por exemplo. Então, se eu pegar o material que vai ser utilizado aqui em Florianópolis, por exemplo, um ar-condicionado desses split que é colocado aqui na praia, ele não dura nada, porque a maresia vai corroer totalmente o material. Então, apesar de que ele foi projetado para durar, por exemplo, 2 ou 5 anos, não vai durar esse tempo todo, porque o ambiente que ele está colocado é muito insalubre. Já se eu colocar esse ar-condicionado em Paranavaí, que está muito longe do oceano, ele vai durar muito mais tempo, porque a salinidade do ar em Paranavaí é praticamente zero. A mesma coisa acontece com o limite de fadiga do meu material. Então, eu vou fazer um cálculo para a vida infinita, sabendo que, na verdade, essa vida não é realmente infinita. Beleza? Eu vou passar aqui, porque a gente já viu isso na aula passada, para dar tempo de a gente conseguir avançar no material que a gente vai passar na aula de hoje. Mas só lembrando que a gente viu lá na aula, no ano passado, um estudo de caso do avião Comet, lá, que é algo sempre muito interessante. Que essa aeronave, então, ela foi calculada, os cálculos dela estavam todos certinhos, estavam tudo beleza. Então, os materiais já se conheciam, ensaio de tração, já estava tudo certo. Esse avião começou a ser utilizado e eles começaram a cair ao longo do tempo. E se viu, então, a partir daí foi se descobrindo que existia esses esforços de fadiga também para aeronaves, né? Já se conhecia um pouco sobre esforço de fadiga, mas aí sim eles foram utilizados para projeto mesmo, né, desse tipo de sistema mecânico, como um avião. Então, aqui lá tinha pontos de concentração de tensão, e que com limites lá de carregamento e descarregamento, a aeronave ia se rompendo lá. Beleza, gente? Alguém tem alguma dúvida em relação a isso que foi passado? Só uma revisão. Então tá, gente. Então, vamos entrar no assunto da aula de hoje. O assunto da aula de hoje, então, é torção. A gente vai discutir nessa aula, então, os efeitos da aplicação de um carregamento do tipo de torção a um elemento longo reto
como um eixo ou um tubo. Aqui a gente vai ficar mais atento a eixos mesmo. Porque um tubo nada mais é do que um eixo vazado dentro. Então os cálculos mudam um pouquinho, mas via de regra é tudo muito similar. Então, para a gente lembrar o que era a torção, o que era momento, que a gente viu nas últimas aulas, é quando a gente tem a ação de uma determinada força. Então, por exemplo, aqui para eu apertar um parafuso, eu estou girando esse parafuso. Eu estou fazendo uma determinada força na ponta externa do parafuso, e esse parafuso tem um determinado diâmetro. Esse diâmetro é a distância entre o eixo de rotação e a linha de ação da força. Quem é que aqui me ajuda a lembrar como é que a gente calcula esse momento? Qual que era a fórmula? Eu não vou conseguir lembrar não, hein, professor? Não lembramos? Esse D aqui não é de diâmetro, tá? Esse D aqui é de distância. Eu vou colocar aqui, distância. Tem o diâmetro do parafuso também, na verdade, ali seria o raio, né? Mas o meu momento era a minha força vezes a minha distância da linha de ação dessa força ao ponto onde ela é aplicada. Então, essa distância D aqui. Lembrando, isso aqui não é diâmetro. Isso aqui é distância, que nesse caso, de uma chave de fenda, vai ser o raio da chave de fenda. E o meu resultado do meu momento é sempre dado em Newton vezes metro, porque é força vezes distância. Vamos pegar um outro exemplo aqui. Então, eu posso ter, por exemplo, a gente usou como exemplo na aula, que eu lembro, então se eu tiver um parafuso e eu colocar nesse parafuso, que a gente chama de torquímetro. E eu vou fazer uma força nesse torquímetro e ele tem uma determinada distância aqui. É aqui, na verdade, né? É no centro lá do parafuso. Então, eu consigo calcular aqui o meu momento, que vai ser essa força vezes essa distância. Ou o meu torque, né? Então, torque e momento, para aqui, para o que a gente está trabalhando, são sinônimos. Então, o torquímetro é uma chave. Alguém falou sobre o torquímetro, acho que deve ter sido o Maurício, não estou enganado. Que já viu o torquímetro sendo utilizado, no qual a gente lá faz o aperto e a gente consegue medir qual que é a força que a gente está colocando naquele determinado parafuso. Então, vamos analisar o que está acontecendo nesse caso, por exemplo, com essa seção aqui, ó, dessa chave de fenda. É claro que a chave de fenda é um exemplo básico, né? Porque quando a gente está fazendo um aperto lá numa chave de fenda dessa, a rigidez do aço dessa chave de fenda, ela é muito superior ao esforço que eu consigo fazer na minha mão para estar girando ali, vamos dizer, deformando elasticamente esse meu material, ou plasticamente nem se fala. Então, a mão, a gente não tem tanta força assim para deformar o material ali. Num torquímetro, a gente consegue. Por quê? Porque o braço da alavanca é enorme, né? Então, um torquímetro a gente consegue medir, inclusive. Então, é diferente, mas na chave de fenda os efeitos não são tão visíveis assim. Mas vamos supor, vamos construir um exemplo aqui. Então, o torque é esse momento que tende a torcer um elemento em torno do seu eixo longitudinal. A gente já falou sobre isso. Torque aqui, então, sinônimo de momento, como discutimos em aulas passadas. O efeito do torque, então, é uma preocupação primária em projetos de eixos ou eixos de acionamento utilizados em veículos e estruturas diversas. Então, como eu falei, é difícil a gente ver isso agindo no parafuso que a gente está apertando. Mas um eixo de um veículo, no qual a gente está utilizando um motor para fazer o torque, um motor para fazer o movimento, é diferente. As forças envolvidas são muito superiores. Então, começa a mudar e a gente precisa fazer cálculo para garantir que aquele eixo não vai se romper quando a gente pisar fundo no acelerador de um carro, por exemplo. Ou de um caminhão, o que quer que seja. Então, para ilustração, vamos considerar que o eixo da figura é feito de borracha. O eixo da figura que eu vou mostrar na próxima aqui. Então, vamos imaginar que eu tenho um eixo de borracha antes da deformação. Então, eu fui lá e peguei uma caneta, ou qualquer coisa que seja, e desenhei círculos e traços nesse eixo. Aí eu vou lá e aplico uma determinada carga nele. Então, quando o torque é aplicado, os círculos eretas, longitudinais, o que estava escrito aqui? Círculos paralelos, será que eram para ser? Os círculos e retas, longitudinais da grade
marcados longitudinalmente no eixo, tende a se distorcer segundo o padrão mostrado na figura B. Então, aqui, como vocês podem ver, eu vou ter uma torção nesse caso aqui, desse exemplo de um eixo feito de borracha, né? Por que de borracha? Porque de borracha eu consigo pegar com a mão e torcer. Então, a gente consegue ver que tem uma torção do meu material aqui, ó. Beleza? E eu consigo medir qual que é o ângulo da minha torção. Então, eu tenho lá linhas radiais contínuas, retas, e elas estão torcidas ao longo do meu eixo depois da deformação. Pode-se observar, então, que os círculos continuam como círculos. Cada linha da grade se deforma de forma de uma hélice que intercepta os círculos em ângulos iguais. Hélice. Eu escrevi isso daqui, enfim, comi algumas palavras aqui. Todo mundo consegue enxergar, então, aqui que eu tenho uma torção desse eixo. É isso que acontece no eixo de um carro quando a gente acelera. E uma coisa, é muito microscópico isso, no eixo de um carro, mas acontece. Então, aqui como exemplo... No metal duro acontece, mas é uma coisa bem... que não dá para ver, enxergar, né? Exatamente. Está acontecendo, mas a gente não consegue ver. Vai depender da dureza do material. Às vezes o material é tão duro que essa deformação, a gente não consegue nem medir ela. Mas na prática ela acontece. Imagine um eixo de um caminhão carregando, sei lá, 50 mil quilos, que é o peso do caminhão, mais a carga que está nele. Isso aqui acontece, mas é muito pequeno. Além disso, as seções transversais das extremidades do eixo continuam retas durante a deformação. Então, o meu plano, a gente vai assumir ali das duas, então essa face aqui, a gente vai assumir que esse material não está se torcendo como um todo, e sim ele só está torcendo em si. Por que a gente faz isso? Simplificações, como a gente viu em últimas aulas, em aulas passadas. Então, a gente vai simplificar para que a gente consiga fazer os cálculos e os projetos. Ah, professor, na realidade não é bem assim que acontece. Na realidade não é bem assim, mas os cálculos batem. O que a gente faz dá certo com o que tem que acontecer. Então, pode-se considerar que o ângulo de rotação, se ele for pequeno, o comprimento e o raio do eixo permanecerão inalterados. Então, isso daqui é válido para esse tipo de cálculo que a gente está falando. Como eu falei, né, é uma coisa muito pequena. Se é muito pequeno, então o raio não vai mudar e o comprimento não vai mudar. Se eu pegar uma coisa que se deforma mais, aí esses cálculos aqui já não valem. Mas para projetos de sistemas mecânicos do dia a dia, eixos de acionamento, eixos de carro, do que quer que seja, que tem polia, etc., vai funcionar. Então, aqui tem mais um exemplo do eixo que está rotacionando. Então, aparece um determinado ângulo aqui, ó. Esse ângulo, aqui no caso, θ, né? Em que eu consigo medir essa deformação, então eu consigo medir o meu eixo de fato, uma parte como se estivesse parado e outra parte deu uma giradinha e ele se deformou. E tudo aquilo que a gente falou lá do ensaio de tração, que é deformação elástica, deformação plástica, fazer um ensaio, levantar uma curva, tudo aquilo é válido para cá também. A gente não vai entrar muito a fundo no ensaio, eu acho que eu nem trouxe aqui um ensaio de torção, eu trouxe mais os cálculos para a gente aprender a dimensionar os eixos mesmo. Então, aqui é um outro exemplo de vigas. Ó. Então, aqui num determinado edifício, onde eu tenho lá vigas de metais, eu posso ter uma certa... Como esse prédio aqui é muito grande, ele está fazendo uma carga para cá, essa viga que está aqui, ó, ela pode ter a tendência de começar a rotacionar também, começar a girar também. E isso tem que ser levado em conta nos cálculos. Se não for levado em conta nos cálculos, esse prédio aqui pode vir a cair. Então, tudo aquilo que a gente falou de ensaio de compressão, então, eu tenho aqui minhas vigas que estão comprimidas aqui, etc., tudo isso é válido. A gente continua usando tudo aquilo. Mas a torção também tem que ser adicionada. Então, é um esforço a mais que a gente está adicionando nos nossos cálculos. Aqui tem um outro exemplo de uma viga de aço, no qual a gente produz lá uma determinada rotação nela para fazer um ensaio para ver como é que ela está se comportando. Então, aqui a gente consegue ver, ó, que ela não só girou, como ela também ficou envergada. Então, ela está como se fosse assim, ó. Então, ela também está torta nesse sentido. Isso aqui é na engenharia civil. Então, na engenharia civil, a gente tem que levar em conta esses efeitos, porque são vigas muito compridas. Na parte de mecânica, a gente não entra tão a fundo, porque os eixos não têm a tendência, como a gente vai trabalhar com eixos circulares, não tem a tendência de fazer esse movimento. Apesar de que pode vir a acontecer, mas não é tão comum. Então, o tipo de falha vai depender do tipo de material do eixo. A gente falou isso aqui nas aulas passadas também, no ensaio de tração, no ensaio de compressão, no ensaio de fadiga também. Então,
diferentes materiais vão ter diferentes formas de falhar. Então, por exemplo, num eixo de madeira, devido à rotação, ele vai quebrar no seu sentido longitudinal. Isso aqui é comum na madeira. Já se eu pegar lá um aço, por exemplo, frágil, sob torção, ele vai quebrar dessa forma. Então, eu vou ter lá uma falha a 45 graus. Muito similar à falha que a gente tinha lá sob compressão, que estava dando cisalhamento. Então, o material frágil vai ter a tendência de quebrar dessa forma. O material dúctil vai ter a tendência de quebrar dessa forma, onde eu tenho como se fosse um esforço de cisalhamento pleno nele. Então, é como se eu estivesse fazendo um esforço cortante, aplicando uma força para cá, ó, e uma força para cá. É como se eu pegasse uma tesoura e cortasse o meu material, no material dúctil. Mas essa falha que deu foi na rotação do meu material. Então, ele quebrou dessa forma também. Então, diferentes tipos de materiais vão ter diferentes formas de falha. Tudo certo até aqui, gente? Os cálculos, então. A tensão de cisalhamento máxima provocada pela torção é dada por essa fórmula aqui, onde eu tenho esse sigma max aqui, é a minha tensão de cisalhamento máxima do eixo que ocorre na superfície externa desse eixo. Então, em Pascal ou em megapascal. O meu T é o torque interno resultante que age na seção transversal. Seu valor é determinado pelo método das seções e pela equação de equilíbrio. A gente vai ver um exemplo daqui um pouquinho. Então, dado lá por Newton vezes metro ou Newton vezes milímetro. E o meu J é o meu momento de inércia da área de seção transversal, em milímetro quadrado ou metro quadrado. Ah, professor, não sei o que é o momento de inércia da área da seção transversal. A gente tem uma forma que a gente calcula isso. E o meu C é o meu raio externo do meu eixo. Nesse caso aqui, sendo C é o raio externo. Esse termo aqui também pode ser trocado para o ρ, quando eu estou falando de um raio interno, por exemplo. Vai ter um exercício que a gente quer saber qual que é a minha tensão numa parte mais interior ao meu eixo. Porque esse valor muda conforme o raio do meu eixo. Então, quanto maior é o raio do eixo, maior é a tensão na parte externa dele. E o momento polar de inércia, então, para uma seção circular, é dado por essa fórmula aqui. Então, J é meu π dividido por 2 vezes o meu C ao quadrado. Lembrando que o meu C é o meu raio externo do meu eixo em metros ou em milímetros. Aqui tem que estar atento às unidades para que a gente consiga ter o resultado em quilopascal, megapascal, em pascal, né? O que quer que seja. Lembrando que pascal é Newton por metro quadrado. A gente viu várias formas de simplificar isso daqui. Né? Então, se eu tenho lá newtons por milímetro quadrado, já vai sair o resultado em megapascal. A gente viu isso aqui lá quando a gente estava fazendo o projeto de parafuso, e a gente viu em outros cálculos ao longo das aulas também. Beleza, gente? Então, vamos para o primeiro exercício. O primeiro exercício eu vou estar resolvendo aqui junto com vocês. Até porque o tempo está um pouco mais curto. Então, em um eixo de aço de diâmetro de 37,5 litros, é aplicado um torque de 870 newton vezes metro. Determine a tensão de cisalhamento máxima, tensão de cisalhamento máxima do eixo. Tensão de cisalhamento máxima vai se dar na parte mais externa do meu eixo. E esse eixo ele é maciço, não é esse daqui, é esse eixo aqui. Então, como é que a gente faz o cálculo? A tensão máxima é dado por torque vezes o meu diâmetro, vezes qual que é a distância, dividido pelo meu momento de inércia. Preciso calcular o meu momento de inércia. O momento de inércia é dado por π sobre 2 vezes o meu C ao quadrado. O meu C é o meu diâmetro máximo desse meu eixo. E ele deu no exercício. 37,5 milímetros. Desculpa, o meu C não é o diâmetro. O meu C é o raio. Vamos olhar. É o raio externo, exatamente. Não é o diâmetro. Aqui. Beleza. Então, se meu diâmetro é igual a 37,5, se eu dividir ele por 2, eu vou ter qual que é o meu raio. Meu raio vai dar 18,75 milímetros. Então, meu C é esse raio aqui. Vamos calcular o meu momento de inércia. J é igual a π, que é 3,14, dividido por 2, vezes, vou usar em milímetros, 18,75 milímetros elevado à quarta. Esse J aqui, eu deixei pouco espaço para resolver esse exercício, mas tudo bem.
Fazendo o cálculo, então, 18,75 elevado à quarta vezes shift π dividido por 2. Deu lá 194.144,400,44 milímetros. Eu vou usar esse valor inteiro. 194 milímetros elevado à quarta. Beleza. Agora eu vou jogar esse valor aqui. Ó. Minha tensão máxima vai ser... Ele deu o torque, que é 870 newtons vezes metro. 870 newton vezes metro. Se eu multiplicar isso aqui por 1000, eu vou ter 870 newton vezes... Desculpa, 870.000 newton vezes milímetros. Professor, por que tu está multiplicando por 1000? Porque eu quero passar o metros para milímetros. Porque o meu diâmetro, ou o meu raio, ele está em milímetros. Professor, eu podia fazer o contrário? Passar o diâmetro ou o raio que está em milímetros para metros e usar 870? Posso. Vocês podem fazer isso, esse cálculo, da forma como vocês julgarem melhor. Contanto que as unidades batam com o que vocês estão fazendo. Então, são 870.000 newtons vezes milímetros, vezes o meu raio, que é 18,75 milímetros, dividido pelo meu J, que eu calculei, 194.144,4 milímetros elevado à quarta. Esse milímetros elevado à quarta aqui vai cortar com esse, vai ficar 1 milímetros ao quadrado. Se vai ficar milímetros ao quadrado, Newton por milímetros ao quadrado, já vou conseguir chegar aí no resultado que eu quero em megapascal. Então, vou fazer esse cálculo aqui, ó. 87.000 vezes 18,75 dividido por 194.144,4. O resultado deu 84,02 megapascal. O que isso quer dizer? Que o meu torque agindo nesse eixo é de 84,02 megapascal. Isso aqui é importante lá quando a gente for fazer o dimensionamento desse eixo. Então, a gente tem que garantir que esse eixo ele aguenta esse torque. Então, se for um eixo de um carro, tem que aguentar esse torque. Porque se eu apertar o acelerador do carro, eu não posso romper o meu eixo. Todo mundo entendeu, gente? Entendi, professor. Beleza. São 8h47, essa aula vai até às 9, né? Então, vamos continuar mais um pouco, vamos dar um tempo, então, para vocês estarem tentando fazer o próximo exercício. Pode ser, o próximo exercício é um pouco mais completo, tem um pouco mais de conceitos, mas vamos ver se vocês conseguem, pelo menos, fazer o início dele. Então, o eixo mostrado na figura possui 150 milímetros de diâmetro. Então, o diâmetro é 150, o nosso raio lá, que é o meu C, então eu já sei que o meu raio é 75 milímetros. Está apoiado em 2 mancais, sujeito a 3 torques. Determine a tensão de cisalhamento desenvolvida nos pontos A e B, localizados na seção AA do eixo. Então, entre o meu ponto A e o meu B, eu quero qual que é o torque que está desenvolvendo nessa seção aqui. Desculpa, eu chamei aqui A e B. A e B está aqui. Ó. Esse aqui é o meu ponto A, esse aqui é o meu ponto B. Isso aqui é um corte do eixo. Então, o meu ponto A é o mesmo cálculo como foi feito no exercício passado. Então, o meu C do meu ponto A é o meu diâmetro. Então, o meu CA é 75 milímetros. E o meu CB, então, o exercício quer saber, no ponto médio lá do meu eixo, qual que é o valor da tensão que está sendo aplicada nesse ponto médio. E a gente consegue calcular isso, porque ele deu que o ponto médio é 75 milímetros. Então, vai ser 2 cálculos. 3, né? Porque ainda tem que calcular o J.
e tem que fazer, então, um diagrama de corpo livre desse eixo aqui. Mas vamos por partes. Então, o meu CA é 75, e depois vou fazer o mesmo cálculo, só que com o CB, que é 15. Porém, a gente tem que calcular qual que é o meu momento resultante que está acontecendo nesse eixo aqui. Notem que eu tenho vários momentos que estão agindo nesse eixo grandão. E o meu tem que calcular qual que é o momento resultante nesse ponto A do eixo aqui. Então, para que não fique tão complicado, esse primeiro exercício eu vou fazer com vocês. Depois do exercício da aula síncrona, aí vocês tentam fazer em casa. Então, eu vou fazer um corte. Fazer uma análise só desse pedaço aqui, desse meu eixo. E esse pedaço ali, ele é o eixo reto. Eu tenho uma polia maior, uma polia menor. Eu vou ter um torque agindo aqui. Ele vale 4.250 kilonewtons vezes metro. Eu tenho um torque aqui que está no sentido contrário, que vale 3.000 kilonewtons vezes metro. E tem o meu torque que está agindo nesse eixo, que é o torque aqui nesse ponto AA, que é a minha incógnita. Então, eu vou assumir que ele é para o lado direito, é o torque T, que é justamente o torque que eu quero calcular. E esse aqui agindo... Então, é o meu eixo, vou chamar esse aqui um eixo de X. Então, esse aqui é o meu torque AA. Eu cortei o meu eixo e estou fazendo uma análise só de um pedaço dele. Como é que eu faço para achar esse meu torque AA? Vou fazer o meu somatório dos meus momentos em relação ao meu ponto X sendo igual a zero. Assumindo que é positivo para o sentido anti-horário. Então, a gente já fez cálculos de momento em aulas passadas. Mas agora a gente está fazendo num determinado eixo só. Então, para eu saber qual que é o valor do torque que está agindo aqui, basta eu somar esses torques que estão aqui. Então, o meu 4.250 é no sentido anti-horário. Então, o sentido anti-horário eu chamei aqui de positivo. Então, vai ser 4.250 menos 3.000, que é no sentido contrário. Então, que é no meu sentido horário. Menos o meu torque T, que eu calculei, que eu joguei ele no sentido horário aqui também, que é justamente o que eu quero saber. Mas poderia ter colocado no sentido anti-horário, tanto faz, só ia dar o valor contrário. Sendo que isso aqui é igual a zero. Basta eu fazer esse cálculo aqui, então, vai dar menos 1.250, menos T igual a zero. Torque T é igual a 1.250 kilonewtons vezes metro. Beleza? Então, fiz o começo do exercício. Então, agora vocês vão calcular qual que é o J, π sobre 2, vezes o meu C elevado a 4. E vocês vão calcular qual que é a minha tensão. Meu torque vezes o meu C dividido por J. Lembrando que eu tenho 2 Cs, então o meu CA é igual a 75 milímetros. E meu CB é igual a 15 milímetros. Beleza, gente? Eu vou dar 5 minutinhos para estarem resolvendo. E eu estou aqui, tá? Qualquer coisa vocês podem chamar, pedir ajuda.
Professor, Opa, pode falar, Rodrigo. aqui eu fiz um cálculo aqui, deu 1990,44. Aí eu me complico na hora de colocar a unidade de medida. Uhum. Porque estava em 1250, estava em quilonewton, né? Isso. E o raio estava em milímetro quadrados, né? Milímetro. É isso, milímetros. Isso. Kilonewtons vezes milímetro dá... Isso. É que o meu deu 1,88 megapascal, a tensão em A, e a tensão em B deu 0,377. Eu só preciso verificar. Agora tu falou uma coisa importante, que é relacionada ao quilonewton. Porque daria... o milímetro tá ok, né? Colocando... Bom, vamos fazer por partes, então. Vamos começar pelo o J. O J deu certo? O meu J deu 47,10. Do A. Então, J é igual a ali vezes C, J igual a I sobre 2 vezes... qual que era o meu primeiro C? 75. 75 elevado a quarta. Milímetros, no caso. 75 elevado a quarta. Vezes shift π, dividido por 2. J dá 49,700. Pelo menos 1.000, né? 700,977,53 milímetros na quarta. São números grandes, né? A gente pode arredondar isso daqui passando a vírgula 7 vezes para a esquerda. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ficaria 4,97 vezes 10 elevado a 7 milímetros elevado a quarta. Beleza? Deixa eu ver se eu tenho a resolução aqui do livro, porque agora o Rodrigo perguntou uma coisa interessante, que é do quilopascal. Não tem. Porque aí, se eu calcular a minha tensão, o meu ponto A é igual ao meu torque vezes o meu C sobre J. Então, a tensão no ponto A vai ser meu torque, 1.250, colocando mais 3 zeros, ficaria quilonewton vezes milímetro, vezes 75 milímetros, dividido por aquele valor ali, que é 49... desculpa, 4,97 eu coloquei ali. Isso, vezes 10 elevado a 7. Minha tensão em A deu 1,88 megapascal. Eu só agora quero saber se isso aqui é megapascal ou se é gigapascal. Justamente por conta do valor do meu quilonewton ali. Então, 1,250,000 vezes 75 dividido por 4,97 vezes 10 elevado a 7. Dá 1,88. E aí, isso é megapascal ou quilopascal? Eu vou ter que responder para vocês na aula que vem. Vou ter que fazer mais alguns cálculos para resolver, mas tudo bem. Vai ser ou mega ou vai ser ou quilopascal. Desculpa, ou mega ou vai ser gigapascal, porque se for quilonewtons, tem mais 3 zeros ali. Vezes 75. Dividido por... Eu vou confirmar na aula que vem e respondo para vocês. E aí, a tensão no meu ponto B é a mesma coisa. Então, vai ser
Só que o meu raio muda lá, que é 15, dividido por mesma coisa, 4,97 vezes 10 elevado a 7. Meu ponto B vai dar 0,377 mega pascal, ou vai ser aqui gigapascal. Eu não sei se eu calculei, se eu coloquei... não, mas ali os valores estão em kilonewton mesmo. Kilonewton... não. Olha só. Aqui já está em kilonewtons vezes milímetro. Então, a gente já consegue resolver o exercício aqui, ó. Não está em kilonewton, não está em kilonewton vezes metro. Está em kilonewton vezes milímetro. Então, quando eu coloco aqui os 3 zeros atrás, eu já estou tirando o kilonewton fora. Então, já está newton vezes milímetro. Então, eu sempre falo isso em sala e dessa vez, quem não olhou fui eu. Então, a gente sempre tem que olhar qual que é a nossa unidade de medida. Então, não é em gigapascal, não. O resultado já está dando em megapascal, tá certo? Esse é exercíciozinho bom para cair em prova. Eu já iria errar. Porque eu não iria olhar o que aqui está em kilonewtons. Entendeu, Rodrigo? Entendi, professor. Eu tinha colocado esses 3 zeros aí quando eu fiz. Aí eu pensei, não, acho que eu tenho que tirar, né? Porque, mas agora que você falou que já está por milímetro, né? Aí os 3 zeros do kilonewtons foi colocado, né? Porque se eu garantir que as minhas unidades são newton vezes milímetro, newton vezes milímetro aqui, milímetro a quarta aqui, eu consigo cortar esse 4 com esses dois aqui, vai ficar newton por milímetro quadrado, cujo meu resultado vai dar em megapascal. De novo, a gente viu isso daqui lá nos parafusos e a gente viu em algum outro lugar que quem me alertou sobre isso foi o Rodrigo até. Tu falou para mim, professor, mas se eu fizer newtons por milímetro quadrado, vai dar em megapascal, como a gente viu em parafuso. Não sei se tu lembra. Faz algumas aulas, faz bastante tempo isso. Beleza, gente? Esse é o exercício da aula. O exercício da aula assíncrona para vocês é esse daqui, ó. O eixo maciço de 30 milímetros de diâmetro. Então, aqui é o diâmetro. Então, eu já sei que o meu C aqui vale 15 milímetros. É utilizado para transmitir os torques aplicados às engrenagens. Determine a tensão de cisalhamento máximo em cada trecho. Então, é para determinar a tensão de cisalhamento máxima no trecho AC, tensão de cisalhamento máxima no trecho CD e tensão de cisalhamento máxima no eixo DB. São esses 3 eixos que tem, essas 3 seções que tem aqui. Então, aqui o meu momento está em newton vezes metro. Então, aqui eu já vou passar para newton vezes milímetro, que é newton vezes milímetro. Então, esse aqui vai dar 500 newton vezes milímetro. Isso aqui é igual a 200 mil newton vezes milímetro. E aqui também é 400 mil newton vezes milímetro. Então, aqui vocês vão ter que calcular qual que é o momento em cada um desses trechos aqui, ó. Então, por exemplo, aqui dentro do meu eixo AC está agindo um momento de 300 newtons no sentido anti-horário e um momento de 500 newtons no sentido horário. Um vai ser negativo e o outro vai ser positivo. O momento ali que eu vou estar calculando vai ser um menos o outro. Então, 500 menos 300. Então, o meu momento resultante aqui, que vai ser do meu AC, que vai ser aquela minha tensão lá, então, que eu tenho que calcular, então vai ser 500 menos 300, vai dar 200 mil, no caso, newton vezes milímetro, vezes o meu C dividido pelo J, que vocês vão calcular. Na tensão CD, também, é essa seção aqui, ó. Vai fazer um menos o outro. Então, 500 menos 200 vai dar 300 mil newton vezes milímetro, vezes o meu C, que é 15, dividido pelo J. E a minha tensão aqui... Mas aí no C deles, o C e o deles não estão girando para a mesma direção? Boa. Então, 500 mais 200 vai dar 700. Muito bom, Rodrigo. Então, os dois estão girando para o mesmo ponto, vai dar a somatória dos dois. E aqui, de novo, os dois, um está girando para um lado, outro para o outro. Então, 400 menos 200. Então, aqui vai ser 200 mil newton vezes milímetro, vezes o meu C dividido pelo J, que vocês vão calcular. Fechou. Já dei a dica aí para estar resolvendo o exercício da aula 5. Beleza, gente? Fico aqui disponível para estar tirando dúvidas para vocês.
Agora que eu percebi que o meu vídeo está fechado. Desculpa aí, gente. Fico aqui disponível para tirar dúvidas para vocês. Se não tiverem dúvidas, colocar a presença e estão dispensados. Muito obrigado aí pela participação de todo mundo. Boa noite, professor. Valeu, Rodrigo. Boa noite.